A gente vai conversar sobre síndrome do intestino irritável. Olá. Irritado ou irritável? Irritável. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Bom ano. Para nós todos. A gente ainda não se encontrou em 2021. Não, eu não vim em janeiro, estou vindo agora. Pois é, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Saúde, família? Tudo tranquilo. Maravilha. Se adaptando a essas novas... nos trancos. Nesse vai e vem, né? Isso. O que é síndrome do intestino irritável? Então, a síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, ela é uma doença benigna, só que ela se caracteriza por ser uma doença crônica e que ela tem períodos de remissão e de melhoras, tá? Então ela não tem um perigo de ficar algo mais grave. E normalmente ela sempre vem com dor, formação de gases e mudança do hábito intestinal, que incomoda muito a grande parte da população, acaba ficando uma coisa socialmente difícil para as pessoas, né? Gera dor e incômodo. Incômodo, porque às vezes está numa reunião, às vezes a barriga faz barulho, distende, a pessoa fica com cólica e a pessoa não consegue se concentrar, fica preocupada quando vai num jantar, então é legal a gente falar sobre esse tema. E é crônico, então É crônico. Então, saber lidar. Costuma assim, até os 45 anos é mais comum, depois isso vai desaparecendo com o tempo, porque tem fatores aí também psicológicos associados, então a gente vai envelhecendo, vai ficando mais cascudo, como a gente fala, e vai ficando mais resiliente, então a gente suporta um pouquinho mais, porque essa doença tem uma associação também, né, com a parte psicológica. Que coisa! E essa imagem nos diz o quê? Não, isso aqui é muito bacana porque a gente sempre falava que a doença não tinha uma causa, e aí com os estudos que foram feitos durante anos, a microbiota intestinal é uma das causas importantes. Então eu tenho que ter uma flora intestinal saudável, porque quando essa flora intestinal muda, seja por várias situações, por antibiótico, por uma infecção, o que seja, muda essa flora, gera-se um processo inflamatório, gera-se algumas permeabilidades no intestino. Isso faz com que haja alteração da motilidade do funcionamento do intestino, começa a dar essas cólicas, essa formação de gases. Então essa inflamação ela melhora quando a gente acerta algumas coisas na vida da gente. Por exemplo, a alimentação. A alimentação, a flora e tudo mais. Evitar alho, cebola. Então, aí é o que a gente chama de FODMAPs, né? Que são alimentos que não são digeridos no intestino delgado e as bactérias adoram. É a comida preferida das bactérias, é o salgadinho delas, né? E aí o que acaba acontecendo? Acaba se formando muitos gases, a gente retira esses alimentos aí durante um período de 8 semanas e vai reintroduzindo devagarinho, um por um, para descobrir qual que dá mais sintomas ou não. Porque não dá para ficar sem alguns alimentos, porque senão a gente ficaria desprovido de algumas proteínas, minerais e tudo mais. Então, numa primeira tacada, tira uma série de alimentos. São aqueles alimentos que normalmente não são digeríveis, né? Então a gente já sabe quais são. Trigo? É trigo, você tem, por exemplo, alguns... substâncias dietéticas que a gente usa, aquelas frutoses, principalmente sucos de caixinha, que tem muita frutose. Então, a gente vai tirando esses alimentos, leite, que é a lactose, né? A gente costuma deixar leite sem esse açúcar, e aí vai fazendo os testes depois e vai reintroduzindo a alimentação novamente. Tá. Né? E aí o que oferecer maior desconforto é... A gente deixa. É uma alimentação que a gente tem que ter cuidado, vai entrar num período de remissão, se a pessoa voltar a fazer exercício físico, melhorar o estado mental, tudo, porque tem muito a ver o eixo cérebro-intestinal. Que coisa! Que tem a ver com a serotonina. E hoje a gente, Covid, estresse de trabalho, correria, preocupação com o desemprego, preocupação com o que vai acontecer, se vai ter vacina, não vai ter vacina. Afeta o intestino. Afeta o intestino. Então tem muita gente nos procurando exatamente achando que tem uma úlcera, que tem uma gastrite, ou tem um tumor, e na verdade o que ela está tendo é uma doença funcional. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que a síndrome do intestino irritável não tem cura? Não, isso é mito, tem cura. Ufa. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer alimentação, a gente tem que fazer a dieta, a gente tem que fazer acompanhamento médico, que é importante, e aí a gente vai, dentro disso, acertando. Até psicoterapia a gente pode fazer, às vezes acupuntura, às vezes hipnoterapia também. Tem várias situações interessantes para acalmar a pessoa e ela ficar um pouquinho mais tranquila. É mito ou verdade que as causas da síndrome do intestino irritável são apenas emocionais? Não, não são emocionais, né? São várias, como a gente acabou de falar agora, né? Alimentação? Então, por exemplo, uma delas até tem fatores genéticos associados também. Se eu tenho alguém na família que tem, vai ter. As mulheres acabam tendo um pouquinho mais de sintomas que os homens.
a gente tem isso também associado a algumas doenças atópicas de alergia e intolerância. Então, são várias as causas, tá? Tá. É mito ou verdade que restringir o consumo de leite ajuda a amenizar os sintomas? Ajuda sim, como nós estamos falando, que são açúcares que as bactérias acabam fermentando e produzindo gases e processo inflamatório. Então 70% da população tem algum tipo de intolerância à lactose e 1/3 da população mundial acaba tendo a lactose. Então quando a gente remove isso, a chance de Melhora você acertar é grande. Doutor Liboni, leite e seus derivados ou só leite in natura? Não, quando eu uso queijo, essas coisas, de uma certa maneira esse açúcar foi usado para fermentar. Então, mas o leite puro ou iogurte, essas coisas acabam prejudicando. Tá. Mas o queijo, por exemplo, dá para usar, mas se preferência sem lactose, porque sempre tem um pouquinho. Perfeito. Volto daqui a pouco para as perguntas do pessoal de casa, pode ser? Todas as vezes me ocorre falar pergunta da plateia. Perguntas para o Dr. Nelson Liboni agora. O pessoal de casa mandou pergunta. Natália. Pelo menos 3 vezes na semana, sinto a barriga muito estufada e cheia de gases. Não tenho diarreia, mas às vezes encontro muco nas fezes. Sigo uma alimentação bem saudável. Como saber se tenho doença? Então, a doença normalmente é pela história clínica que a gente falou, né? De ser uma coisa repetitiva, crônica, né? E o que é importante é saber a faixa etária. Então, algumas pessoas têm uma contração maior do reto e gera-se esse processo inflamatório e se perde esse muco, tá? Mas dependendo da idade, se tiver sangue nas fezes ou mudança do hábito intestinal, eu sou obrigado a descartar outras doenças, como doença diverticular, pólipos, doenças tumorais. Então, ela tem que conversar com o gastroenterologista dela, explicar o que está acontecendo, verificar se tem alguma relação com algum tipo de alimentação, fazer um belo exame físico e pedir os exames de diagnóstico diferencial para todo mundo ficar tranquilo. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Lucas. Quem tem síndrome do intestino irritável tem mais chances de desenvolver câncer? Não, nenhum. Nada. Ufa, nenhum. Nada. Pode ficar tranquilo, isso aí não tem relação. Como essa pergunta é comum, independente do tema, né? Sim. Como a gente sempre acha que uma coisa leva a outra. Mas é bom sempre ficar com a lanterninha acesa, Boa. Procurar o especialista e ele encaminhar. E tratar, né? E tratar, claro. Próxima pergunta, Bianca. Tenho crises de ansiedade e o intestino é o que mais me incomoda. Logo apresenta a sensação de inchaço. Gostaria de saber por que isso acontece. Então, aquilo que nós falamos do eixo cérebro-intestinal. Então, tem muito a ver com a serotonina. Então, quando eu como algum alimento, o intestino da gente tem que entender o que eu estou comendo. Se é uma coisa muito grande, se é uma coisa muito pequena. Então, se é uma coisa de difícil fazer digestão, se não é. Então, o que acaba acontecendo, quando eu estou muito estressado, os meus níveis de serotonina, que faz essa ligação, caem, ficam alterados. Então, acaba dando essa alteração de motilidade. Doutor Liboni, então, seguindo esse raciocínio, quando a pessoa está em férias, o intestino funciona melhor. A tendência, sim. Tem gente que fala assim, eu entro de férias e fico super... Fico bem. Fico tranquilo. Tá. Mais uma pergunta. Maria Elisa, a síndrome do intestino irritável pode piorar em quem tem gastrite? Tenho muitos gases retidos e barriga inchada. Então, isso aí, na verdade, é mais dispepsia funcional. Então, quando eu tenho essa sensação de estresse, de nervoso, às vezes, por exemplo, que não apresentadora, fala, engole ar, acaba distendendo numa situação de estresse que tem que apresentar, que televisão não é fácil apresentar, né? Então, a pessoa fica um pouquinho mais ansiosa, distende um pouquinho mais o estômago e dá essa sensação de empachamento e mal-estar. E, às vezes, não quer dizer que piorou a gastrite. Tem muitos pacientes que vêm com endoscopia normal com esses sintomas, que aí caracteriza como dispepsia funcional e faz parte da síndrome do intestino irritável. Tá e aí bom. tem tratamento para isso, ajudar a esvaziar o estômago mais rápido, uma alimentação mais leve, mastigação, evitar refrigerante, chicletes, assim por diante, né? Sempre tem uma alternativa, né? Sempre tem. Sempre Mas tem. a alimentação sempre saudável, comer com calma, ficar tranquilo, achar que tudo... Não comer falando. Exatamente, não dá uma de italiano. Fora daqui, eu como caladinha. Eu É que imagino. aqui é meu trabalho, Aqui né? tem que Mas falar, eu como. né? Boca... É porque a comida aqui tá boa, né? boca... Então. Volto daqui a pouquinho. Quando... Vamos continuar com o Dr. Nelson Liboni. A gente não pode nem convidar as pessoas para comer mais. Não, mas eles estavam na sala de espera, eles estavam falando da comida doce que você estava falando, de churrasco, essas coisas, estavam tudo babando, toda essa turma aí, viu? Do doce? Tudo, Tava tudo. babando no salgado, mas estava uma delícia mesmo. Eu imagino. Mariana diz, quem tem síndrome do intestino irritável pode se submeter a uma cirurgia bariátrica? Sim.
Sim, pode sem problema nenhum, porque não tem alteração funcional em nada que atrapalhe a cirurgia. Tá. Eu acho que vai até ajudar esse perfil psicológico, ajudar no funcionamento intestinal. Que coisa a cabeça da gente, não? É impressionante. Ela serve para construir e destruir. Exatamente. Próxima pergunta, Paula. Tenho síndrome do intestino irritável, porque há momentos em que os sintomas estão melhores e outros piores. Então, são os períodos de remissão. Você, de repente, nós falamos em férias, você está num bom momento na sua vida familiar, não teve nenhum problema de nenhum estresse profissional, não teve nenhuma alteração, você vem se alimentando bem, vem fazendo exercício, que isso libera serotonina, um monte de coisas boas, ajuda na motilidade intestinal, melhora. Você vai super bem. De repente você entra nessas fases de estresse, né, acaba sendo o órgão-alvo que a gente fala, e o intestino acaba sofrendo. Tem gente que vai ter alopecia, vai ter psoríase, vai ter outras coisas, e quem tem mais sensibilidade na parte intestinal, infelizmente vai sofrer um pouquinho mais. Ou seja, a gente tem que se observar, né, doutor Liboni? Infelizmente. O tempo todo. O tempo todo, se cuidar, né? O tempo todo. Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião gastrointestinal. Site do Dr. Liboni, clinicafactum.com.br. Factum com C mudo e M de Maria no final. clinicafactum.com.br. No YouTube, Clínica Factum, e no Instagram, Clínica Factum. E o conteúdo deles é muito legal, é conteúdo de medicina traduzido em miúdos para a gente entender. Perfeito. Não é? Vocês estão conseguindo alimentar? Estamos. A gente já gravou algumas coisinhas esse mês. Esse mês nós vamos gravar num instituto de pesquisa muito bacana, que é uma multinacional, que ela desenvolve vários projetos de medicina, desenvolvimento de estudantes, de residência. E nós vamos explicar como é que o doente não sangra na cirurgia. Ai, quais os materiais. Máximo. E é até legal para médico, porque às vezes quais são o material que a gente usa, o porquê usa e como é que funciona. E a próxima nós vamos discutir o estado mental do cirurgião. Como é que ele tem que manter a mente saudável? O médico hoje em dia com tanta pressão, bombardeio, pressão, né? Ter a tranquilidade para ir lá e executar o seu trabalho. Eu mesmo, né? Vinha no estresse danado, porque eu vinha atendendo gente de tudo quanto é gente. Nós não largamos ninguém, né? Atendemos gente com Covid, sem Covid, ganhei a vacina. Eu dei aquela relaxada. Então, como é que a gente trabalha para não despirocar entre parentes? Então, médico também é gente. É gente e como, viu? Clínica Factum, você encontra todo o conteúdo do Dr. Liboni. Muito obrigada. Eu que agradeço. Saúde, até breve. Obrigado. E vamos tocando para frente.